Todos nós conhecemos a história do profeta Samuel. Todos nós sabemos como se deu o seu chamado. Até mesmo as crianças, elas costumam cantar, chamavam de Samuel, né? Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Todos conhecem a história de Samuel. A história de um jovem a qual foi escolhido por Deus em dias que eram trabalhosos, dias que eram difíceis, dias que era cansativo para Deus. Perceba você que Samuel ele foi consagrado ao Senhor ainda antes de nascer, porque Ana não podia gerar filhos. E ela pedia insistentemente ao Senhor que dê um filho a Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus havia cerrado a sua madre, havia impedido que ela gerasse. Às vezes nós não entendemos o porquê de certas portas se fecharem. Às vezes nós não compreendemos porque Deus Ele permite que certas situações se voltem contra nós. Não havia aparentemente nenhum benefício em Ana deixar de gerar filhos, porque isso só trazia humilhação para ela e problemas dentro da sua casa. Só que esse tipo de situação e dificuldade impulsionou Ana a fazer uma das orações tão lindas e tão belas proferidas por uma mulher na Bíblia. Porque quando ela se viu esgotada, quando ela percebeu que a situação não mudava, quando ela percebeu que a sua madre não se abria, mas que Deus continuava impedindo-a de gerar, Ana então ela faz um voto consagrado ao Senhor, dizendo que se ela gerasse filho varão, todos os dias da sua vida ele seria consagrado a Deus. Perceba que Deus estava empurrando Ana para esse voto. Deus estava impulsionando Ana para esse voto. Você pode se perguntar por quê. O sonho de toda mãe é poder cuidar do seu filho, é poder ter seu filho todos os dias, é poder participar do seu crescimento, é poder participar do seu amadurecimento. E Ana estava abrindo mão disso. Mas perceba que naquela época, nos dias do sacerdote Eli, a Bíblia nos diz que seus filhos, Ofni e Finéias, serviam ao Senhor no santuário, e eles estavam corrompendo o templo do Senhor, eles estavam corrompendo a casa de Deus, o tabernáculo. E a Bíblia vai nos dizer que estes jovens, eles roubavam o sacrifício das pessoas e comiam das gorduras a qual pertencia unicamente a Deus, pois o Senhor havia proibido que as pessoas comessem, porque era consagrado a Deus. E a Bíblia é enfática em dizer que isto que esses jovens faziam desagradava a Deus. Então é como se Deus estivesse dizendo para Ana: eu preciso te usar como instrumento para trazer agora para a minha presença alguém que se coloque de pé quando toda essa geração já se prostrou diante do pecado, quando toda essa geração já se prostrou diante dessa amargura a qual tem sido para
Deus foi apertando a situação, e ela dizendo: eu quero um filho para mim. E Deus apertando a situação: eu quero um filho para mim. Até que Deus aperta tanto que ela diz: agora eu não quero mais um filho para mim. O filho que o Senhor me der vai ser teu. E Deus disse: é isso aí que eu queria, um filho consagrado a mim. Quantas vezes vocês que são pais ignoram a educação cristã dos seus filhos, não ensinam a sã doutrina dentro da sua casa, não investe o seu tempo em ensinar as sagradas escrituras, e muitas vezes você até está bem diante de Deus como sacerdote Eli, mas tem filhos rebeldes, porque não impugiu na mente deles a palavra santa do Senhor. Mas nesta noite Deus ele vai começar a mudar a oração de Ana aqui. Nesta noite Deus vai começar a te impulsionar a olhar para dentro do seu lar e dizer que agora você não quer mais a casa bonita, agora você não está interessado na grande mansão, agora você não está interessado no maior salário. Tudo que você mais quer é ver a sua casa servindo ao Senhor, é ver os seus filhos andando na presença de Deus. Samuel então é entregue aos cuidados do sumo sacerdote Eli. Por mais que Eli tenha as suas falhas como pai, criou bem Samuel. A Bíblia nos diz que enquanto os filhos de Eli tornavam-se abomináveis aos olhos do Senhor, Samuel crescia com graça diante de Deus. E todos os dias Samuel ministrava no templo, no santuário, ajudando o sacerdote Eli. Agora veja você que no período em que Ofni e Finéias profanavam o templo, cometendo até mesmo adultério e prostituição na porta do santuário, Eli, por não ter corrigido severamente seus filhos, apenas chamou a atenção e depois deixou para lá. Deus levanta um homem de Deus para alertar Eli, e a mensagem que Deus traz para Eli foi: eu havia dito e prometido que a sua casa me serviria todos os dias, Eli. Mas agora eu digo: longe de mim tal coisa, porque eu honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desonram, eu, o Senhor, punirei. Mas Eli não fez nada. Certa noite estava Samuel deitado no santuário, quando ele, sem imaginar, mal esperado, ele nunca lhe passou na cabeça ouvir audivelmente a voz de Deus. Deus ecoou em seu quarto dizendo: Samuel, Samuel. É interessante, irmãos, o contexto em que a voz de Deus vai falar com o profeta Samuel, porque o versículo 1 do capítulo 3 vai dizer que naqueles dias a voz do Senhor era rara e não havia revelação sendo manifesta. Foi em um período em que Ofni e Finéias estavam vivendo uma vida
angustiada enquanto olhava para Ofni e Finéias. Quem sabe naquela mesma noite, Ofni e Finéias, como de costume, cometiam as suas prostituições perante os olhos do Senhor. Eu imagino o coração de Deus angustiado, vendo o sumo sacerdote Eli ali deitado, sem tomar nenhuma atitude, e o coração de Deus se entristecendo, mas de repente os olhos do Senhor se voltam para o pequeno Samuel que está dormindo no quarto. De repente um sorriso se abre no rosto de Deus. Então Deus ele olha para aquele menino e diz: é através dele que eu vou trazer restauração para Israel. Você pode se perguntar por que Deus chamou Samuel. Podemos ver pelo menos 3 razões pela qual o Senhor chama o jovem Samuel. No capítulo 3, no versículo de número 1, a Bíblia nos diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A primeira coisa, amados irmãos, que nós vemos em Samuel é que ele tinha sinceridade com Deus. A Bíblia não diz que ele servia a Eli, a Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante Eli. Porque o compromisso de Samuel era um compromisso diretamente com Deus. Quantas pessoas estão no ministério apenas para agradar pastor, apenas para agradar liderança, mas não está servindo realmente a Deus? Quantas pessoas pregam para agradar a sua audiência, para agradar o que ele chama de público, para agradar o ouvido das pessoas, mas não está realmente servindo a Deus? Quantas pessoas pegam o microfone para cantar, para louvar, e diz que está adorando ao Senhor, mas na verdade está recebendo a glória e a honra para si? Essas pessoas se desqualificam para o ministério de Deus. Mas Samuel servia ao Senhor, e é porque ele tinha sinceridade com Deus que Deus o chamou. E os olhos de Deus têm procurado sinceridade em nosso coração. Aleluia! Nós temos que nos perguntar, amados irmãos, por que eu ainda sou cristão? Porque nós ainda fazemos igreja, porque nós ainda pregamos, o porquê de nós ainda cantarmos, o porquê de nós ainda evangelizarmos, o porquê de ainda estarmos no ministério que congregamos, o porquê de ainda estarmos dizendo que somos crentes, que servimos ao Senhor. O que realmente nos motiva a estar na presença
amor aquele homem. Aleluia! A segunda razão que nós vemos para Deus ter chamado Samuel é perceptível pelo próprio momento em que Deus o chama pela primeira, pela segunda e pela terceira vez. Observe que a partir do momento em que Deus ele chama Samuel, e Deus diz: Samuel, Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele não fazia ideia que era Deus chamando. E ainda assim ele se levanta imediatamente e diz: eis-me aqui. Então ele corre para o quarto do sacerdote Eli e diz: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Nós percebemos em Samuel um jovem que estava disponível. Aleluia! Deus ele tem procurado em nossos corações disponibilidade para a sua obra. Aleluia! Às vezes você pode até mesmo dizer: eu não conheço a voz de Deus. Eu não sei quando é Deus falando comigo. Mas nem sempre você precisa fazer algo porque você sabe que é a voz de Deus. Quem realmente está disponível, Ele faz. Sem precisar de muita confirmação. É que às vezes alguém te chama para orar por ele, para orar por ela, e você quer saber se Deus te chamou para o ministério da intercessão. Entenda, você não precisa saber a voz de Deus para interceder por essa pessoa. É que às vezes o pastor quer te colocar para pregar uma palavra, ainda que simples, ainda que você não saiba formular uma pregação, mas o pastor quer ver você se desenvolvendo espiritualmente, e você fica dizendo: mas talvez eu não fui chamado para isso, eu não sinto que fui chamado para esse ministério. É porque você se mostra indisponível para a obra do Senhor. Glória. Samuel não levanta da cama porque ele sabe que é a voz de Deus. Ele levanta da cama porque ele é um jovem disponível para o serviço ao Senhor, ainda que ele não conhecesse a voz de Deus. Deus está procurando disponibilidade em mim e em você. E o que é que nós temos feito com o nosso tempo? O que é que nós temos mostrado ao Senhor? Será que temos nos mostrado disponíveis para Ele? E assim como Isaías, admirado pela santidade tríplice de Deus, então ele é chamado, convocado pelo Senhor: quem irá por nós? A quem enviarei? E ele diz: envia-me, Senhor. Aí você olha, amados irmãos, o salmista Davi, no Salmo 27, no verso de número 8, a Bíblia nos diz que o salmista ele canta ao Senhor dizendo: quando tu disseste ao meu coração, busca a minha face, o meu coração respondeu a ti, a tua face, Senhor, buscarei. Você não precisa saber a voz de Deus audível. Eu quero ouvir Deus falando comigo no meu ouvido, eu escutar a voz dele. Você sabe que Deus fala com você no seu coração, e constantemente o Espírito Santo ele diz: busca a face do Senhor, busca a presença de Deus, ora um pouquinho mais, leia a Bíblia um pouquinho mais, adora um pouquinho mais, se entrega um pouquinho mais. Aleluia. É interessante porque não somos nós que vamos em busca de Deus, é Deus que vai em busca de nós. Aleluia. O salmista no Salmo 27, verso 8, ele não diz: eu disse ao Senhor, Senhor, buscarei teu rosto, e o Senhor respondeu: isso mesmo, meu filho, busca meu rosto. Não, porque o salmista
coração de Deus falando: eu só preciso que você se mostre disponível para que eu possa fazer aquilo que ninguém mais pode. Busca a minha face. Por 3 vezes Deus chama Samuel. Aleluia. A terceira razão de Deus ter chamado Samuel é porque ele era um jovem confiável. Quando ele estava abrindo as portas do santuário, de manhã cedo, ele vai ao seu encontro e fala e pergunta: a voz falou contigo? O que ela diz? E Samuel estava temeroso de falar as palavras do Senhor, porque eram severas. Mas Eli disse: fala tudo quanto o Senhor te diz, para que não recaia a maldição sobre você. E a Bíblia nos diz que Samuel contou tudo que o Senhor lhe revelou. Samuel era um jovem confiável. Deus, ele quer revelar a vontade dele na sua vida para outras pessoas. Muitas vezes nós não damos a Deus motivos de confiar em nós, porque Deus nos chamou para sermos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo eleito, exclusivo de Deus, mas nós andamos como pecadores nessa terra. Deus, ele tem procurado por Samuel e tem encontrado Ofni e Finéias. Deus, ele tem procurado por Samuel e tem encontrado o sumo sacerdote Eli em nós. Muitas vezes Deus, ele tem procurado em nosso coração o coração de Samuel, e tudo que ele encontra são jovens com coração a qual não faz caso da palavra do Senhor, mas menospreza a santidade de Deus e vive de qualquer jeito e anda de qualquer maneira e brinca com o pecado e não se importa com Deus e não teme ao Senhor de todo o coração. Deus está procurando Samuel em você. Será que quando ele vai de encontro ao seu coração, procurando Samuel, ele encontra o Ofni e Finéias? Muitas vezes Deus, ele vem ao nosso coração procurando um jovem Samuel que se importa em servir não ao homem, mas ao próprio Deus. Mas quando Deus, ele vem esquadrinhar o nosso coração, ele encontra um coração de sacerdote Eli. Até não vive fazendo as coisas de errado, mas não se importa com a bagunça dentro da igreja, mas não ora por avivamento, mas não aconselha os mais fracos, mas não ajuda aqueles que precisam. São pessoas que fecham os olhos para os problemas espirituais dos dias de hoje. Deus procurando alguém cujo coração arda e queime, enquanto está olhando para a contaminação do mundo entrando dentro da igreja. Alguém a qual não se conforma com essas coisas, mas se levanta de manhã cedinho para abrir as portas do santuário. Sabe que talvez vai ser mais um dia em que o nome de Deus vai ser profanado, mas ele está ali servindo ao Senhor e dizendo: Deus, se o Senhor realmente me chamou, ainda que eu tenha medo de falar, ainda que eu seja temeroso de
escolhiam a pior parte e entregavam ao Senhor. E Deus, ele dizia: se vocês fossem fazer a mesma coisa para o príncipe ou para o rei, eu tenho certeza que vocês agiriam diferente. Então por que comigo tem que ser a pior parte? Se eu sou o Senhor, cadê o meu respeito? Se eu sou pai, cadê a minha honra? Declara o Senhor. E Deus, ele abre o livro do profeta Malaquias, uma declaração mais linda de todas: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Aleluia! Mas naquela época o povo estava vivendo com o coração tão endurecido que quando Deus, ele abre seu coração e declara o seu amor para aquela nação, qual foi a resposta deles? Em que o Senhor tem nos amado? Deus precisou justificar o seu amor. E quantas vezes Deus tem que se justificar para nós também? Porque nós perguntamos ao Senhor: meu Deus, que razão eu tenho para continuar? Que razão eu tenho para permanecer? Que razão eu tenho, Senhor, para continuar seguindo? E a gente acha que Deus não está dando razões suficientes para continuarmos na presença dEle. Parece que Deus está nos deixando insatisfeitos. E Deus responde à nação dizendo: vocês se lembram de Jacó e Esaú? Eu amei Jacó e eu rejeitei Esaú. E eu transformei a terra deles em desolação. Mas eu amei vocês. É Deus voltando mais de 2000 anos de história para aquelas pessoas. E Deus dizendo: se vocês pudessem olhar um pouquinho lá para o passado, quando eu já havia avistado vocês hoje diante da minha presença, desde lá atrás eu estava amando vocês, o meu coração estava se regozijando em vocês, eu estava sonhando com vocês, eu estava desejando vocês, e agora vocês me perguntam: no que é que eu tenho amado você? É os dias do profeta Samuel. Mas nessa história toda, quem é você? Você é o Ofni e Finéias que profana? Você é o sumo sacerdote Eli que negligencia? Ou você é o profeta Samuel que diz: fala, Senhor, eu te servo? E nos dias de hoje, tudo que Deus tem procurado em nós é esse tipo de disposição. É que Deus, ele olha para o irmão do seu lado e vê que ele não se importa mais com a presença de Deus. É que Deus, ele olha para as pessoas da sua casa e ele vê que essas pessoas não se importam mais com a presença dele. O coração dele fica machucado, o coração dele fica angustiado, mas de repente Deus, ele olha para você, ele adentra o seu quarto, ele te chama pelo seu nome e de repente você responde dizendo: fala, Senhor, o teu servo ouve, a tua serva ouve. E Deus, ele se sente confortável em revelar a vontade dele a você. Imagine Deus se sentindo confortável em falar com um jovem. Porque quando ele foi tentar falar com o sacerdote Eli, ele não deu ouvidos. E Eli já é velho, ele já é idoso, ele tem muitas experiências com o próprio Deus, mas não foi suficiente. Deus, ele vai procurar os filhos de Eli, eles estão profanando o templo. Mas quando Deus, ele olha para Samuel, ele se sente confortável em revelar a sua vontade. E a palavra de Deus era dura, mas Deus se sentiu confortável em contar para Samuel. E Deus nem precisava. Deus poderia ter chamado Samuel em outra ocasião, porque tudo que Deus disse para Samuel, ele já tinha dito pelo homem de Deus. Mas sabe o que é isso? Era Deus procurando intimidade com aquele jovem. Deus não precisava ter contado para Samuel o que ele ia fazer, mas Deus olhou para aquele jovem e ele disse:
vez a Bíblia nos diz que Samuel crescia, a palavra do Senhor se revelava a ele, e todas as pessoas sabiam que Deus falava pelo profeta Samuel. A mensagem de Deus para a casa de Eli: destruição, morte. E aquilo que aconteceria espantaria todo Israel. E o que aconteceu? Em um só dia de guerra, Ofni e Finéias morreram. A arca da aliança foi roubada e a glória de Deus se foi. Mas enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. É porque os cultos têm sido frios, mas enquanto isso, você cresce na presença do Senhor. As orações já não têm sido mais fervorosas, mas enquanto isso, você cresce na presença do Senhor. Os pregadores não querem mais pregar a verdade, mas enquanto isso, você cresce na presença do Senhor. A glória de Deus não mais se manifesta no templo, mas enquanto isso, você cresce na presença do Senhor. Fiquem de pé esta noite. Aleluia. A Bíblia nos diz que a arca ela foi roubada pelos filisteus, mas eles não puderam permanecer com a arca, porque estava trazendo maldição e doença para eles. Então eles tiveram que devolver a arca para Israel. A Bíblia nos diz logo em seguida que Samuel então convoca Israel para uma reunião solene. Enquanto a nação de Israel estava acostumada com uma liderança que não se importava mais com a palavra de Deus e seguir o Senhor, Deus então usa naquele dia o profeta Samuel, e depois de um longo tempo em que a nação estava vivendo uma escassez espiritual, a voz de Samuel se levanta no meio daquele povo dizendo: se vocês se converterem ao Senhor, Deus se voltará para vocês também. Naquele dia a Bíblia nos diz que toda a nação de Israel se comprometeu em servir ao Senhor. Eu quero que você entenda esta noite: Deus ele está te chamando como um remanescente para estar trazendo palavra de arrependimento. Porque às vezes nós até dizemos que somos disponíveis, mas é para pregar bênção, prosperidade, casa, carro, dinheiro. Estou disponível, Senhor, para o Senhor me revelar o oculto e o profundo do irmão, da irmã, e profetizar que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai mudar o quadro da história, que o Senhor vai mudar a situação. Estou disponível. E Deus está procurando uma voz que grita no meio de todos e diz: se converta ao Senhor, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, e Ele se voltará para vocês também. Ele está procurando Samuel esta noite. Aleluia. Eu vou orar por você. Feche os seus olhos. A tua palavra foi pregada, Senhor. O que o Senhor tem encontrado em nós, Senhor? Muitas vezes nós nos comportamos como Ofni e Finéias, meu Deus. Nós olhamos para o culto de qualquer forma, nós entramos de qualquer maneira, nós entregamos o pior sacrifício, a pior oferta, a pior parte. Quantas vezes o nosso coração é como o de Ofni e Finéias, nós não nos importamos em viver em santidade e não tememos a tua santidade, Senhor. Quantas vezes o nosso coração é como o do sumo sacerdote Eli, nós vemos as coisas acontecendo, o Senhor querendo nos usar para trazer palavra de arrependimento, mas nós nos silenciamos
sido rara, Senhor. Os olhos de Eli já estão cegados.